ao teu coração, trazendo algumas respostas e algum direcionamento para a sua vida no início dessa tarde. Antes de começar a ministrar, mando mais uma vez um abraço aí para toda a membresia Visão de Águia de Porto Real, Pinheiral, agora também Resende, Três Poços, minha esposa, a pastora Jane, que Deus possa estar abençoando vocês. O texto que Deus colocou no meu coração, que o Espírito Santo colocou no meu coração, é o livro de 2 Reis, capítulo 4. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante, que vai dizer assim: certo dia, uma mulher, 2 membros da comunidade dos profetas, suplicou a Eliseu: o meu servo, o teu servo, o meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, porém, vêm os credores que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Somente até aqui. Minha palavra de hoje, para o seu coração, aprenda a ressignificar. Ressignificar é dar um novo sentido o que aconteceu com você. Eu não posso mudar o teu passado, mas as tuas atitudes podem mudar a tua forma de pensar e de agir, e o teu posicionamento pode escrever para você um novo amanhã, uma nova história para você em Cristo Jesus. Quando nós aprendemos sobre ressignificar, nós aprendemos com José, que foi traído, humilhado, vendido pelos seus irmãos, indo parar no Egito. Mas quando o Senhor o honrou, o Senhor o abençoou, ele já estava no cargo de governador, ele teve que reencontrar o seu passado. Ele teve que reencontrar com seus irmãos. Ali José por um tempo chora muito, porque a dor aperta, porque a dor é inevitável, não adianta. José chora, mas ao mesmo tempo que ele chora e tinha o poder de se vingar dos seus irmãos, mas ele escolhe fazer diferente, ele escolhe dar um outro sentido. E ele entende, ele diz para os seus irmãos: não chore, não fique triste, porque não foram vocês que me trouxeram até aqui, mas sim Deus que me colocou neste lugar. Então ele entendeu o momento ao qual ele estava vivendo, o momento ao qual ele estava passando. Que nós nesse momento possamos pedir forças em Deus, para que Deus possa nos dar capacidade, para que nós possamos mudar a nossa forma de agir e de pensar. Quando nós aprendemos com a palavra ressignificar, que é dar outro sentido à vida, o que aconteceu, nós aprendemos também com Esté, que em meio a um tempo de crise, calamidade, ela teve que se posicionar. Ela não conseguiu mudar o decreto, mas ela conseguiu agora guerrear e lutar com as armas que ela tinha, aonde seu primo Mardoqueu vai dizer para ela: foi o Senhor que te colocou neste lugar, foi o Senhor que te colocou como rainha. Se você não agir, socorro e alívio virá de outra parte. Então Esté entendeu que ela tinha que agir, ela tinha que se posicionar naquele momento, mesmo não tendo as respostas que ela achava que tinha. Então hoje, dentro desse texto que nós vamos trabalhar com vocês nesse momento, essa mulher, esposa de um dos filhos de profeta, da escola de profetas de Eliseu, ela agora vive uma experiência difícil e ruim na sua vida, onde ela tem a perda do marido, do homem a qual ela amava, do homem a qual ela se espelhava. Esse marido vem a morrer, a falecer, e agora chega um novo ciclo, uma nova fase na vida dela, onde ela tem que assumir algumas responsabilidades. Talvez assim como essa mulher, você está vivendo um novo ciclo, uma nova vida, onde você está tendo que assumir com algumas responsabilidades, e essas responsabilidades estão pesando sobre você, porque ela não envolve apenas você, ela envolve seus filhos, ela envolve seu trabalho, ela envolve seu ministério, ela envolve a sua família. Então essa mulher agora, ela traz à memória aquilo que poderia lhe dar esperança,
porque ela chega ao profeta e vai dizer: certo dia uma mulher dos membros da comunidade dos profetas suplica a Eliseu: o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Aquela mulher, ela vai reivindicar algo sobre uma memória que ela tinha do esposo. Qual era essa memória? Ele era um pai dedicado e ele era um homem temente a Deus. Aquela mulher via o seu esposo ter experiências com Deus. Aquela mulher via o seu esposo e vivenciou por muito tempo. O seu esposo viveu um tempo na presença do Senhor e sendo temente ao Senhor mediante toda a dificuldade que ela enfrentava. Então agora essa memória ficou gravada no seu coração, porque o passado, ele escreve memórias em nossos corações. Quando nós passamos por algo, nós queremos ou não, isso vai deixar memórias, assim como aquele cheiro de café pela manhã, aquele cheiro de comida, tempero da mãe que já se foi, do pai que já se foi, da fala, do carinho, do olhar. Isso vai escrevendo memórias em nossos corações. E aquela mulher agora, ela reivindica algo debaixo de uma memória. O meu marido, teu servo, ele era temente a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que nunca viu nenhum justo, nenhum descendente seu mendigar o pão. Então agora o desespero bate à porta. Era uma crise financeira a qual, se ela não pagasse aquela dívida, seus filhos iam ser levados como escravo. Qual crise você está passando? Qual crise você está enfrentando na tarde desse dia? Talvez uma crise financeira como aquela mulher estava enfrentando, uma crise financeira que estava vindo sobre ela, mas também estava trazendo peso e consequências sobre a vida dos filhos, da sua família. Então existem crises na nossa vida, crises conjugais, crises espirituais, que podem estar trazendo consequências e pesos sobre a sua casa e sobre a sua família, porque você pode pensar, mas é uma crise financeira que está atingindo só a mim. Mas essa crise financeira está tirando de você a paixão pela palavra, está tirando por você o amor pelo reino, o amor de buscar as coisas de Deus. Essa crise pode estar tirando o seu sono, trazendo inquietação, ansiedade, depressão, angústia, perturbação ao seu coração, mesmo você sendo servo de Deus, mesmo você sendo temente a Deus. Essa crise está perturbando você, essa crise está tirando a tua paz. Então chega um momento de você lançar no Senhor, se você está se identificando assim como a palavra do Senhor nos orienta, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Se Ele cuidou de você lá atrás, Ele vai cuidar de você aqui, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias. Todos os dias Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Há uma paternidade de Deus sobre a sua vida. Há uma paternidade de Deus sobre a sua casa, sua família. Talvez hoje você pode ser órfão de pai, de mãe. Talvez hoje você pode ter seu pai e sua mãe, mas você está sendo filho órfão de pais vivos, onde já não tem mais carinho, afeto, atenção. Talvez você está vivendo uma crise conjugal, mesmo estando na igreja, servindo a Deus, mas está vivendo uma crise pessoal. Uma crise que já não está só sobre você, já está respingando e caindo sobre teus filhos, caindo sobre seu esposo, sua esposa, recaindo sobre o seu trabalho. A produtividade do trabalho já diminuiu, a paixão pelo trabalho já diminuiu. Então aquela mulher agora, ela vive um novo recomeço, uma nova história em Deus. Ela vive um novo recomeço, uma nova história, mas ela tinha uma memória. Ela tinha algo que queimava dentro dela. Ela tinha uma memória que o marido dela era temente, buscava Deus. Então, se Deus era fiel com o esposo, Deus também ia ser fiel com ela, que o mesmo Deus do esposo era o Deus dela. Então hoje ela chega o tempo e o momento dela viver agora a sua própria intimidade com Deus. A sua própria intimidade com Deus. Eu tive a graça e a misericórdia de nascer num lar cristão. Pude ver meu pai e minha mãe crescer no Evangelho. Pude ver as experiências que eles tiveram com Deus, mas agora chegou a minha vez. Como Deus disse para Josué: meu servo Moisés é morto. Agora atravessa você esse povo. Agora chegou
a sua vez, agora chegou a sua hora de viver as suas próprias experiências. Aquela mulher agora estava tendo a oportunidade de viver algo novo da parte de Deus, e nem sempre algo vai iniciar bom, mas não importa o início, mas sim o fim das coisas. Então por isso que eu preciso considerar as pequenas portas, as pequenas oportunidades que se abram diante de mim. Não despreze as pequenas portas, não despreze os primeiros começos. Deus sempre terá um começo, uma nova história. Deus sempre terá um reinício para você, mas você precisa estar baseado na palavra, estar arraigado em Cristo Jesus. E aquela mulher agora corre para a pessoa certa. Então pare de correr para um lado, para o outro, pare de se desabafar no status do WhatsApp, na rede social, e vá para o seu quarto, vai orar, vai conversar com Deus, vai dialogar com Deus, vai buscar ajuda com quem pode te ajudar. Peça ajuda, mas não deixe o seu ministério morrer. Pedro pediu ajuda, mas ele não morreu afogado, mesmo ele sabendo nadar. Mas ele falou: salva-me, Senhor, quando ele estava afogando. Ele falou: salva-me, Senhor. E quando ele estava naufragando, quase sendo afogado pelas ondas, o Senhor estendeu a mão e puxou ele para cima. E nessa tarde é o que Deus quer fazer com você, mas você precisa declarar ao Senhor qual área da sua vida que você precisa da ajuda. Porque quando ela corre para Eliseu, Eliseu vai dizer para ela, perguntou-lhe: como eu posso te ajudar? Como Deus pode te ajudar? Como o Espírito Santo pode te ajudar? Talvez você ache que tem todas as respostas, mas você não tem. Os cursos, as capacitações que você já fez na sua igreja, na sua célula, no seu grupo de estudo da palavra de Deus, talvez hoje não está te dando as respostas que você realmente precisa, mas hoje algo além da ciência, hoje algo além da lógica quer ser revelado a você. Para de ser matemático, para de ser calculista. Hoje Deus quer fazer algo novo, extraordinário na sua vida, mas Ele está te perguntando: como eu posso te ajudar? Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita, mas Ele quer ouvir de você, assim como Eliseu queria ouvir daquela mulher. Como eu posso te ajudar? Ressignificar não é desqualificar o passado, não é. É entender que lá no passado teve alguns erros, teve alguns acertos, mas nesse presente Deus está comigo. Deus está com você. Então Eliseu faz uma pergunta para ela: como eu posso te ajudar? Diga-me, o que você tem em casa? Olhe para dentro de você nessa tarde. Olhe para dentro do teu coração. Qual palavra de Deus você carrega? Qual promessa de Deus você carrega contigo ao longo dos dias, ao longo dos anos? O que Deus tem falado, o que Deus tem colocado ao seu coração que Ele vai fazer? Deus prometeu estar conosco todos os dias, não apenas na bonança, mas quando o dia mau chega. O dia mau chegou na vida dessa mulher e Deus estava com ela. A morte bateu na casa da mulher e Deus estava com ela. A dívida chegou na casa da mulher, mas Deus estava com ela. Pessoas se levantaram contra ela, mas Deus estava com ela. Deus está com você, Deus está contigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eliseu mexe com os pensamentos daquela mulher. Deus quer mexer com seus pensamentos hoje. Talvez você está na igreja, é crente, é filho de crente, é pastor, tem função, mas está vivendo algo novo que está deixando você sem ação. E ela disse, e ela respondeu: tua serva não tem nada. O nada, quando nós não temos nada da nossa parte, significa que é o início para Deus fazer algo na minha e na sua vida. O nosso nada para Deus é tudo. Quando as nossas possibilidades acabam e quando nós entramos no impossível, é aí que Deus age na minha, é aí que Deus age na sua vida. Então agora, esse ponto onde ela se encontra, onde ela diz, no momento ali que ela pensa em primeira instância, diz: sua serva não tem nada.
É neste ponto de partida que Deus quer levar você para onde Ele deseja. Porque aonde você está é o ponto de partida para onde Deus quer te levar. Aonde você está hoje, no olho desse furacão, no centro dessa tempestade, vivendo essa crise financeira, vivendo essa crise espiritual, é o ponto de partida para onde Deus pode e quer te levar para curar as tuas memórias, para curar os seus traumas e para restaurar a tua vida nesta tarde. Aonde você está hoje, mas você precisa declarar para Ele, falar para Ele, porque se você já aceitou ao Senhor Jesus, há um Deus residente dentro de você pela pessoa do Espírito Santo. E se há um Deus residente dentro de mim pela pessoa do Espírito Santo, eu tenho todas as respostas em Deus, e esse Deus se faz presente dentro de mim. Não há orfandade sobre a minha vida, eu não estou só, Ele me ama, me aceita, e Ele está com suas mãos estendidas para te ajudar nesta tarde, assim como Ele usou Eliseu na vida daquela mulher. Hoje Ele está me usando na sua vida e Ele está perguntando a você: como eu posso te ajudar? Declara-me o que você tem. E aquela mulher vai dizer: tua serva não tem nada em casa, a não ser um pequeno jarro de azeite. Azeite era algo essencial dentro de uma casa, dentro de uma família naquele tempo. Então hoje esse azeite ele representa a sua fé. O princípio de partida para que Deus possa te ajudar, te restaurar, te levantar. Esse azeite hoje ele vai representar a tua fé. Você não pode ter condições financeiras, você não pode ter ajuda financeira, você não pode ter ajuda de pessoas ao seu lado, mas você tem uma fé criativa, uma fé que vai impulsionar você e fazer você caminhar além da dor. A dor ela pode ser inevitável. Você pode estar sentindo a dor da perda hoje, a dor do erro, a dor do passado, a dor das consequências, as setas do inimigo, mas se há uma fé genuína em você, e esta fé veio pela palavra de Deus, esta palavra te sustentou até hoje, você pode ir além. Livro de Josué, capítulo 14, Caleb vai dizer assim: pois bem, o Senhor me manteve vivo até hoje. O que manteve Caleb vivo até os seus 85 anos foi uma palavra que ele recebeu da parte de Deus vindo da vida de Moisés. Entenda, Moisés em Josué 14 já estava morto, mas a palavra que ele liberou sobre a vida de Caleb ainda estava viva, porque essa palavra não veio da parte de um homem, essa palavra veio da parte de Deus. Talvez o profeta, o pastor que te ensinou a crescer nos caminhos do Senhor, Deus já recolheu, como foi o caso do esposo desta mulher, mas a palavra, o testemunho, a pregação do evangelho que foi plantada no seu coração, a semente que foi germinada e plantada no seu coração, ela está viva dentro de você. Essa palavra precisa estar viva dentro de você nesta tarde. A palavra de Deus precisa estar viva dentro de você, e ela fala: tua serva não tem nada a não ser um pequeno vaso de azeite. Ali era o início. Ali era o início para que Deus pudesse fazer algo grande. Ali era o início para que Deus pudesse fazer algo grande, algo tremendo, algo extraordinário. Eliseu vai dizer para ela: pois bem, agora entra para o seu quarto. Entra para o seu quarto com as vasilhas emprestadas a qual você pegou, não poucas, mas muitas. Entra para o seu quarto você e seus filhos. Entenda, a crise vinha sobre ela, mas vinha para tentar atingir também seus filhos. Quando há fé e quando há um bom relacionamento, quando há uma boa unidade, uma boa comunhão dentro da casa, dentro do ministério, o Senhor derrama a tua bênção. Que hoje, em meio a essa crise, você não possa perder a comunhão, você não possa perder a harmonia dentro da tua casa, dentro do teu lar. Porque a mulher teve que contar para os filhos: olha, se vocês não me ajudar, vocês serão vendidos como escravos. Vocês podem voltar, podem não voltar. Aquela mulher teve que contar a realidade do que estava passando para os seus filhos. Ela teve que agora compartilhar com eles, e eles entenderam, ao ponto que eles ajudaram ela a pedir vasos emprestados com os seus vizinhos. Então agora esse tempo de comunhão, de harmonia dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu ministério, precisa acontecer. Os santos comunicam com os santos nas suas necessidades.
Deus tem plantado você dentro de um lar, dentro de uma casa, dentro de uma família, onde hoje, talvez essa crise que você está vivendo é para restaurar a harmonia, a aliança, a comunhão com você, seu cônjuge, com você, seus filhos, com você, seus pastores, seus líderes, para que Ele possa derramar a tua bênção. E quando eles entram por quarto, significa um novo ambiente. Deus quer fechar as portas do passado, abrir novas portas na sua vida, levar você para um novo ambiente, para um novo ciclo, para uma nova estação, mas tudo isso vai acontecer em conjunto. Porque enquanto havia vaso, enquanto havia vasilha, havia azeite. Enquanto houver disponibilidade da tua parte, enquanto houver disposição da tua parte, Deus pode te ajudar nessa tarde. Deus pode levantar o teu ministério. Porque talvez você achou que ia começar um ministério e ia fruir tudo e não está fruindo. Talvez você achou que ia começar uma empresa e achou que ia fruir tudo maravilhosamente bem e não está fruindo. Então hoje, que você possa reconsiderar algumas coisas, avaliar alguns pontos na sua vida, no seu coração, ir para esse nível de intimidade com Deus. Aqui essa mulher não tinha dinheiro, mas tinha fé. Talvez você tenha dinheiro, mas não tem fé. Talvez você tenha um recurso e nada está fluindo. Por quê? Talvez está faltando fé, está faltando comunhão, está faltando relacionamento com as pessoas e com Deus. Pois a mulher perde o marido, mas não perde a intimidade. Perca tudo que você tiver de perder, mas não perca a intimidade. Paulo vai dizer, por isso eu considero tudo como perda. Perca o que tiver de perder, mas não perca a sua intimidade. Porque não há falta de tempo, a falta de comprometimento. Então se comprometa com as coisas de Deus. Se comprometa, não importa o que você perdeu, mas você não pode perder a tua fé. Não fique esperando a ajuda e apoio das pessoas. Espere ajuda que vem de Deus, que vem do alto, e faça o que você tem que fazer. Ninguém podia pedir os vasos emprestados para aquela mulher, a não ser ela e seus filhos. Existem coisas que só você pode fazer. Existem coisas que vêm de você, provém de você. Existem coisas até mesmo para Deus multiplicar os pães. Precisou agora que um menino entregasse 5 pães e 2 peixinhos. Felipe disse, nem 200 denários, quer dizer, foi matemático. André disse, tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Existem pessoas à sua volta que talvez não tenha a fé que você tem, ou não tenha a disposição que você tem, como aquele menino teve aquela disposição, porque Jesus falou, dê-lhe de comer. Dê você a eles de comer, porque Jesus sabia que os discípulos carregavam uma palavra, mesmo no tempo de deserto, mesmo ali distante, mas eles carregavam uma palavra. Você ainda carrega uma palavra. Aquele menino viveu um resultado surpreendente, porque ele viu seus 5 pães e 2 peixinhos se multiplicar, alimentar cerca de 5.000 homens, e ainda sobrou 12 cestos. É isso o que Deus pode fazer sobre a sua vida hoje. Um tempo de multiplicação, restauração, um tempo de paz, um tempo de harmonia, um tempo de libertação e um tempo de salvação. Através de você, mãe, de você, pai, se posicionar, Deus pode tirar seus filhos da escravidão do pecado, das drogas, do vício, porque aqueles filhos daquela mulher poderiam ser vendidos como escravo e trabalhar forçado, mas agora o posicionamento dela em pedir ajuda salvou o futuro dos seus filhos. O seu posicionamento hoje pode salvar o amanhã dos seus filhos. O seu posicionamento hoje pode salvar a tua casa, a tua família. Então eu termino dizendo, posicione. Se posicione em Deus. Busque força em Deus. Busque ajuda, como aquela mulher buscou ajuda no profeta. Busque ajuda hoje. Busque ajuda em Deus, nos seus pastores. Se for se você precisar passar por psicólogo, vá aos psicólogos. Se você precisar ir nos médicos, vá ao médico, mas busque ajuda. Mas não deixe seu ministério morrer, não deixe seu casamento morrer. Busque ajuda, porque em Deus teremos as respostas que nós não temos. Em Deus teremos as respostas que o mundo não pode nos dar. Em Deus teremos a direção. Aquela mulher teve uma direção. Brilhou-se uma luz, raiou-se uma luz na vida daquela mulher por intermédio de uma palavra. Uma palavra vinda da parte de Deus pode mudar tudo na sua vida. Que Deus te abençoe. Que a graça do Senhor seja sobre a tua casa, seja sobre a tua família, e que essa palavra possa alcançar o seu coração nessa tarde. Se posicione em Deus, porque Deus trabalha com aquilo que você
tem, não com o que está faltando. Se ainda tem unção, se ainda tem azeite, Deus pode multiplicar e você viver um ano ainda extraordinário em Deus, em nome de Jesus. Que Deus